Boa tarde. Olá, boa Adriana, tarde. tudo bem? Isso, tudo bom. Tudo bem, Adriana? Tudo seguindo. Graças a Deus. Isso aí. Deixa eu te falar, Adriana, eu tô fazendo uma pesquisa onde eu converso com algumas pessoas no meu carro e eu tenho perguntado para elas sobre o que a pandemia tem causado na vida pessoal e na vida profissional dela. Nossa, eu tive alguns impactos. Sério? Dos dois lados, eu pessoalmente perdi uma pessoa muito próxima. O início da pandemia cruzou muito com essa questão na minha vida. Eu internei o meu avô numa quarta-feira, no dia 11, e aí no dia seguinte tinha uma cirurgia já agendada minha. Nossa. E aí a pandemia começou o isolamento, né? Começou no fim de semana seguinte, acho que foi dia 13, 14 de março mais ou menos. Um ano e pouquinho, né? Sim. E eu trabalho, então assim, eu trabalho com saúde mental, sou psicóloga. Então, eu fui diretamente impactada por isso. Eu já tinha uma previsão aí de ficar parada um mês mais ou menos, né? Por conta dessa minha cirurgia. E assim, no início, eu acho que todo mundo pensou isso, que ia ser rápido, né? Que ia ser um mês, 2 meses. 3 meses aí no máximo. Alguma coisa rápida. Então eu imaginei que fosse justamente o período da minha recuperação. E aí eu me recuperei, ao mesmo tempo com a internação do meu avô, ele acabou falecendo até. Nossa, e a pandemia não acabava, e foi continuando. E seu avô foi de Covid? Foi Covid. Ele, na verdade, internou por uma outra situação e pegou... complicou, pegou no hospital. O que tem acontecido é isso, né? As pessoas acabam tendo a complicação aí da Covid e vêm ao óbito. Pois é. E aí eu me vi tendo que reinventar o trabalho, até porque tinham os clientes precisando. Saúde mental, a gente nunca ouviu falar tanto disso. E aí eu parti para atendimento online. Que eu vou te dizer que assim, é uma readaptação. Algo que eu sempre trabalhei com os clientes, né? De se readaptar, de se reinventar. Eu me vi tendo que fazer isso. Sentindo falta daquela questão do olho no olho. Sim. Comportamento, assim, o corpo fala, né? Sim, a expressão, né? Isso. Você, na sua profissão, você quer ter aquele tete-a-tete. Isso é muito importante. Eu trabalho muito com criança e adolescente, mas não teve jeito. E aí eu parti para online, para atendimento online mesmo. E hoje eu já atendo, já voltei a atender presencial, já tenho um tempinho. Assim, no ano passado mesmo, assim que aliviou um pouco, e hoje eu estou intercalando. Só que eu nunca percebi assim, o número de pedidos, até de orientações, de dicas, pessoas da família, amigos próximos. As pessoas estão adoecendo demais. Muito. Né? Tá muito complicado nesse sentido. E quais seriam os principais efeitos que a pandemia causou assim, na saúde mental aí das pessoas? Então, eu acho que o medo. Medo, porque é algo muito desconhecido para todo mundo. Na verdade, até para quem trabalha com isso, quem os pesquisadores, é tudo muito novo. E quando a gente lida com uma coisa nova, a gente tem medo, né? A gente não sabe o que está por vir, o que vai acontecer. Então, essa questão do o que está por vir. O medo, ele causa muito... A preocupação do futuro causa... Assim, os principais sintomas são de ansiedade, a gente tem percebido muito isso. E vai surgindo novas variantes, isso, né? Então vai aumentando mais o medo ainda. Isso aí, né? As pessoas, assim, aqueles sintomas os mais clássicos. Dificuldade para dormir, a questão de alimentação, distúrbio de alimentação. O pessoal, você já deve ter ouvido as pessoas falarem, nossa, eu engordei muito na pandemia. Nossa. A gente fala isso meio que brincando, mas de fato as pessoas estão tendo alguns distúrbios alimentares. As pessoas conseguem criar a síndrome do pânico com medo? Sim, exatamente. São alguns gatilhos, né, que podem gerar, assim, quem não trata pode. E tem outra coisa, a gente costuma, assim, em linhas gerais bem básicas, quando a gente fala questões com o futuro, medo do futuro. Quando a gente pensa muito no futuro, a gente fala de ansiedade. Sim. Mas tem o olhar para trás também. As pessoas estão muito saudosas do que viveram. Não sei se você tem observado isso. Sim. Saudade da família, Sim. Encontros com a família, de um happy hour com os amigos. As pessoas não têm vivido isso mais. E aí quando você fala no olhar para trás, essa saudade, essa coisa do que foi, do que passou, aí você começa a ver o processo depressivo aparecendo. Então é o que eu tenho mais visto, assim, são sintomas de depressão e sintomas de ansiedade. E que, se não trabalhados, a gente pode sim aí aparecer alguma coisa de síndrome do pânico.
Nossa, né? Agora você falou tudo. Antigamente a gente se abraçava muito, né? Isso, se tocava, né? E é um momento em que as pessoas precisam muito disso. Essa coisa de estarem perdendo familiares, amigos, e nesse momento não poder estar perto. Não poder dar aquele abraço forte, né? Isso aí. Então é mais um motivo. As pessoas não estão podendo ser acolhidas. Acolher e ser acolhidas. O ser humano tem muito disso. O brasileiro, carioca, tem isso muito forte, né? Muito isso. E não tá podendo vivenciar isso. E aí sente falta e a cabeça realmente dá uma... Você acredita no antigo normal voltar? Voltar, eu acho que não. Eu trabalho muito, assim, sempre trabalhei muito a questão da resiliência, né? A questão de você se adaptar ao que vai, essas coisas que vão aparecendo. Eu acho que isso vai ser uma necessidade para todo mundo hoje e a gente vai ter que conviver com isso. Eu não sei, o antigo normal, como ele de fato era, eu acho que não volta, não tem como voltar. A gente precisa realmente se reconstruir, é um novo momento. Você acha que a gente pode reverter positivamente o momento? Eu acho que justamente nisso, assim, sabe aquela história do fazer do limão a limonada? Sabe, eu acho que é por aí, porque tem uma coisa que é você se conscientizar do que você está vivendo. É fato que a pandemia é um vírus novo, que tem essa questão das mutações, ele já se instalou. Essa parte é uma coisa que não depende da gente. A gente depende sim, a questão do uso de máscara, o distanciamento, lavar as mãos, álcool em gel. E essa parte depende de nós. Mas a gente precisa estar consciente que é uma nova realidade que a gente tem que conviver com ela. Então, a partir do momento que a gente aceita, a gente torna isso, traz para consciência mesmo, né? Você torna isso consciente, aceita a situação, você sair daquele momento de ficar se rebelando ou de querer entender o porquê, da onde surgiu. Eu acho que cada profissional tem ali o seu papel, né? Sim. E aí, a partir disso, por exemplo, alguém que está tendo que trabalhar em casa, é complicado, mas vamos lá, vamos refazer essa rotina, se organizar nessa rotina para você também não ficar o home office virar um full time aí, você não fazer isso. Mas aproveitar esse tempo que você está em casa, que você, né, de repente não tinha essa rotina, quem tem filhos, por exemplo, aproveitar para fazer um trabalho, acompanhar um trabalhinho de casa, ou fazer até de uma forma diferente os trabalhos. Quem de repente já tem especialização em alguma coisa, tem tanto curso online, a gente nunca viu tanta oferta de curso online, de especialização online. Então aproveitar para isso, para se especializar no que você já faz, ou descobrir alguma coisa nova, algum talento novo. Mesmo dentro de casa você consegue se movimentar, sabe? Não precisa na área de culinária, quantas novidades que nós, né, encontramos aí, quantos talentos que foram descobertos, né? Eu acho que você ajudar também as pessoas que estão próximas, você criar uma rede de apoio com as experiências positivas que você tem. Eu acho que isso tudo vale. E você falou um assunto que eu lembrei que teve um aumento, que foi a violência doméstica contra as mulheres, sabe? Contra as crianças, entendeu? Aumentou esse número aí, a gente percebeu isso também, assim. A gente troca muita informação, tem que estar antenado no que está acontecendo, né, as notícias, mas a gente tem alguns grupos, né, com as colegas da área. E aí a gente troca muito isso. Eu acredito que, assim, na verdade, essa questão que eu te falei do medo, por exemplo, né, o medo do novo, a gente teve um número muito grande de desemprego, né, muita gente ficou desempregada, então acho que podem ter sido gatilhos, mas em situações que já não vinham, né, as coisas já não vinham muito bem. Eu acredito que, assim, nada justifica, agredir uma criança, criança, idoso, esposa, o marido, né, dentro do relacionamento. Violência de uma forma geral. Não vale a pena. Eu acho que, assim, o importante é a pessoa estar atenta a sinais. Porque como as pessoas estão muito dentro de casa, estão convivendo mais, tanto a pessoa que está percebendo o risco de talvez ser agredida, quanto o próprio agressor já tem situação nesse sentido, assim, a pessoa não se reconhecer
naquela Na situação. situação, ele é aquela, tipo, como se tivesse uma dupla personalidade. Isso, alguma coisa eu assim, fiz sabe? isso não, que isso, É, né? e aí a pessoa não se reconhece, ela nunca viveu talvez a situação de estar tanto tempo confinada ou desempregada ou alguma coisa nesse sentido, repetindo para você, eu acho que nada justifica. Sim. Mas eu acho que a partir do momento que um lado ou outro, né, seja um marido e mulher, ou um filho com o pai ou com a mãe, ou o filho que cuida de um pai idoso, que de repente percebe, poxa, eu tô perdendo a paciência com meu pai, ou com a minha mãe, que depende de algum cuidado, e eu não era assim, pede ajuda. Eu acho que a primeira coisa pede ajuda a alguém, algum familiar, olha, eu não tô legal, tem alguma coisa que não tá funcionando bem aqui na família, antes que chegue, né? O momento da raiva, né? Isso. E a raiva às vezes é incontrolada. E tem coisas que são irreversíveis, né? Assim, o próprio dano emocional sobre uma situação dessa, né? O que pode acontecer na família. É claro que a gente tem meios para depois trabalhar isso, mas nesse caso eu acho que a prevenção é melhor. A prevenção é melhor. Eu acho que é mais indicado, né? De chegar ao ápice lá e explodir, né? E a gente tem visto que é uma tendência mesmo, o ser humano está frágil, a gente está muito fragilizado nesse momento. E eu tenho percebido isso assim, em várias faixas etárias, né? Independe da faixa etária, independe de sexo, seja homem ou mulher, as pessoas realmente estão numa fase mais frágil por conta do medo e certa desesperança também. Tem muita gente que não é só o medo do porvir, mas desacreditando, né, das possíveis soluções, enfim. Deixa eu te perguntar, sobre esse pessoal que tá de home office, não é tão simples também não, né? Não, nem um pouco. Porque assim, o cara tá ali cumprindo o horário de trabalho dele, mas assim, tá acontecendo um mundo em volta dele, sabe? Isso, criança, marido, casa, tudo. Mas como é que o cara faz? Ele tem que ter... Então, eu acho que a rotina é importante nesse momento. Você sentar com a sua família para conversar. Se quem está trabalhando é você, a sua esposa, você e o marido, e as crianças estão tendo a aula, criança, adolescente tendo a aula online, faz uma reunião ali para estabelecer horários, estabelecer algumas regras. É um pouquinho chato você ter que ter regras dentro de casa, a gente sabe que é. Mas quando a gente está na empresa, a gente tem regras, né? Quando a gente está no colégio, a gente tem regras. Então a gente tem que meio que transportar, adaptar essas regras de empresa e de colégio à casa, pelo menos naqueles horários ali em que a aula está rolando, ou que o trabalho do papai e da mamãe está rolando. Fazer um planejamento. E combinar todo mundo, sabe? Eu acho importante assim, não é ou a mãe senta ou o pai senta sozinho e determina, não. É um momento de reúne todo mundo ali no sábado, no domingo. Olha, como é que a gente vai organizar a nossa semana, como é que vai funcionar, para evitar da mamãe estar no meio da reunião e aparece uma briga, uma confusão entre... Isso tem sido normal. Acontece, né? Tem acontecido. Online pode acontecer de tudo. Acontece sim, mas dá para administrar. As pessoas também estão assim, aceitando melhor isso. Eu acho que até os próprios colegas de trabalho, porque tá todo mundo suscetível a uma situação dessa, né? Sim, com certeza. As pessoas estão, acho que, mais compreensivas nesse sentido. Mas dá para funcionar. Chegamos, né, Adriana? Isso aí. Mas foi muito bom. Obrigado. Eu gosto muito de falar do meu trabalho, assim. Foi muito bom ter psicólogo tem isso, gosta de uma conversa. Sim. Obrigado aí, cara. Eu que te agradeço. Até a próxima. Tá bom, até uma próxima. Tchau. Carioca não chega. Carioca brota, né? Carioca não erra. Carioca vacila.